Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Hoje nós vamos falar do TRF3, garante direito a cálculo de aposentadoria com base em regra anterior à reforma da Previdência. Doutora, boa tarde, é isso mesmo? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aqui a gente vem dar muitas notícias boas, sempre buscando as decisões atuais que venham a favorecer os segurados trabalhadores, porque não está fácil a vida, né? E essa reforma aí veio deixar tudo muito pior. Então, tudo aquilo que a gente consegue trazer de informações a respeito de decisões que reverte um pouco esse cenário nebuloso da reforma, a gente costuma trazer a informação porque um dos benefícios que mais foi atingido na questão de renda com a reforma da Previdência foi a aposentadoria por incapacidade, a antiga aposentadoria por invalidez, porque a reforma veio calculando a aposentadoria por incapacidade da mesma forma que as aposentadorias programadas, aquelas que a pessoa programa durante a vida, contribui uma vida toda para ter direito. Agora, a aposentadoria por incapacidade ou invalidez é aquela que pode acontecer a qualquer momento da vida, diante de uma doença, diante de um acidente. E, às vezes, pega as pessoas em idades de pessoas mais jovens, ou pessoas com pouco tempo de contribuição. E aí, com a reforma, veio considerando esse pouco tempo de contribuição e faz a média de 60% só do que pagou. Então, reduziu drasticamente esse benefício, porque antes a média era de 100%. Então, um corte de 40% do valor do benefício é muita coisa. Para quem está doente, né, Solange, no momento que mais precisa ter uma tesourada dessa, não é fácil, porque nós sabemos que quem está doente, inválido, para ter direito à aposentadoria, porque é total, não consegue mais trabalhar para complementar essa renda. Não consegue desenvolver nenhuma outra atividade. E além de não conseguir, tá gastando com a saúde para conseguir sobreviver doente, que a gente sabe no Brasil o quanto o Sistema Único de Saúde é muito deficitário para atender todas as demandas, e a pessoa, às vezes, por necessidade, precisa socorrer ao particular para conseguir sobreviver, ter saúde ainda, né? Comprar remédios, pagar consultas, pagar exames. E aí, como você paga tudo isso se a reforma cortou o valor da aposentadoria por incapacidade? E, doutor, e como iniciou esse processo no judiciário? Então, essa é uma decisão que saiu mês passado, que a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele determinou que o INSS calculasse a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade de uma pessoa que entrou em processo judicial com base na legislação anterior à reforma da Previdência de 2019, mas o que aconteceu? No processo, o benefício de aposentadoria foi concedido em 2022, após a reforma. Mas como que ela conseguiu que fosse calculado um benefício concedido após a reforma com as regras antigas? Essa é a saída, esse pedido feito na justiça e o que foi aceito pelo tribunal foi ótimo e bem coerente, porque no processo, essa pessoa que pediu o benefício, ela recebia o auxílio-doença desde 2012, por problemas de ansiedade, depressão, que nós fizemos um levantamento,
é uma das principais doenças, entre as 10 maiores causas de pedidos de benefício por incapacidade. Transtornos mentais, problemas psiquiátricos. Então, a pessoa tinha a ansiedade e problemas de depressão desde 2012. Só que o INSS nunca reconheceu que isso causava a ela incapacidade total e permanente. Só reconhecia incapacidade temporária, que daí dava o auxílio-doença para ela. Então, desde 2012 até 2022, você vê, 10 anos, ela recebeu o auxílio-doença, porque o INSS achou que ela ia recuperar a capacidade dela voltar a trabalhar. E aí, em 2022, o INSS considerou que ela estava apta a trabalhar e cortou o benefício dela. Então, ela precisou entrar com um processo judicial para restabelecer o auxílio-doença que ela recebia, mas no processo ela pediu para converter em aposentadoria porque ela e os médicos que acompanhavam o tratamento consideravam que ela não tinha possibilidade de recuperar a capacidade para o trabalho. E na perícia judicial foi reconhecido que ela não tinha mesmo condições de voltar ao trabalho e o juiz concedeu como aposentadoria por incapacidade a partir da perícia judicial, em 2022. Aí o juiz deu a aposentadoria por incapacidade para ela, baseado nessa nova fórmula de cálculo após a reforma, e reduziu muito o valor da aposentadoria dela, perto do valor que ela recebia de auxílio-doença antes da reforma. E aí ela recorreu para o tribunal. Ela falou, como? Eu com uma doença temporária, recebia 3 mil. E agora, como aposentadoria, fui receber 1.500, né? Então, ela foi questionar essa forma de cálculo, porque como que no momento que ela está pior, com uma incapacidade total e permanente, o benefício pode ser menor do que aquele que ela recebia antes, que ela vinha recebendo desde 2012. Como a pessoa mantém o seu mesmo padrão de vida e de tratamento, ganhando muito menos? E aí o tribunal entendeu que isso aí era o início da doença dela, como era anterior à reforma, tinha-se que aplicar o quê? A regra antes da reforma. Foi coerente, porque como que você vai aplicar regra nova se é uma doença velha, né? Então, nessa forma de entendimento do tribunal, que consideraram que como a data de início da doença dela, da incapacidade, aconteceu antes da reforma, as regras, o fato gerador do benefício dela, seja auxílio ou aposentadoria, o fato gerador foi antes da reforma. Como que você vai aplicar regra nova se ela já tinha um direito adquirido a algo anterior à reforma? Porque a doença dela, a incapacidade dela começou antes da reforma. Eu achei uma decisão muito coerente, porque realmente ela não começou a ficar incapacitada depois de 2019 para dizer, não, eu já sei dessas regras, eu sei que meu benefício vai ser assim de agora em diante. Não, ela já tinha um direito adquirido antes de mudar tudo isso, né? Então ela entrou, ela fez esse recurso e o tribunal concordou. Realmente, o seu direito foi adquirido antes da reforma, porque a sua doença, a sua incapacidade começou lá atrás, não depois que mudou a lei. E como calcular a aposentadoria por invalidez antes da reforma? Como vai ser feito esse cálculo? Então, essa era a que nós falávamos da melhor aposentadoria. Porque antes da reforma, você pegava todos os salários de contribuição, todos os valores que contribuiu desde julho de 94 até a data de início dessa aposentadoria e descartava 20% das menores contribuições. Fazia a média da 80% maiores salários. E aí, dessa média, desses 80% maiores salários, já era o valor do benefício. Era 100% da média dessas contribuições, com o descarte dessas 20% menores contribuições, para dar um benefício mais justo para quem está numa situação de que ela não vai poder mais trabalhar e ainda vai
ter que garantir seu tratamento por uma incapacidade. Este era a intenção do legislador quando preveu essa fórmula de cálculo da aposentadoria por incapacidade, pensando o que a aposentadoria por incapacidade tem que cobrir. A aposentadoria por incapacidade tem que cobrir isso aí. A impossibilidade de ter outra fonte de renda e a impossibilidade de ter uma vida normal sem custeio de tratamentos, porque toda pessoa doente acaba despendendo recursos para se tratar, é ou não é? E quem tem direito a se aposentar pela regra antiga? Então, conforme essa decisão, agora todos aqueles que tiveram o início da sua incapacidade, e essa doença, essa incapacidade anterior a 2019, deve solicitar a revisão da sua aposentadoria, alegando isso que foi colocado no processo. Olha, o início da minha incapacidade é antes de mudar a lei. Se lá na reforma da Previdência tem um artigo expresso falando que a reforma da Previdência vai respeitar o direito adquirido, eu tenho um direito adquirido à aplicação da regra antiga, porque a minha incapacidade, o meu problema de saúde, o meu benefício começou a ter as suas regras antes de mudar a lei. Então, você tem que verificar exatamente isso, a data de início da incapacidade, antes ou depois da reforma. Se a sua data de início da incapacidade foi após a reforma, somente se o STF considerar que essa disposição da emenda é inconstitucional que vai mudar. Se não mudar, é essa regra aí drástica que reduz bem o valor. Mas essa luz no fim do túnel surgiu porque se a data de início da sua incapacidade foi anterior a novembro de 2019, pede a revisão alegando direito adquirido à regra antiga, porque a sua incapacidade aconteceu quando a lei era outra. E para terminar, quem tem direito à aposentadoria por invalidez agora em 2024? Então, a aposentadoria por invalidez, pela reforma, ela até foi mudada de nome para que as pessoas tenham uma melhor compreensão do que é aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. Você tem que provar no mínimo 12 contribuições mensais consecutivas para você ter a qualidade segurada. Você tem que cumprir essa carência de ter contribuído no mínimo esse tempo e o início da sua incapacidade total e permanente ser posterior a essas 12 primeiras contribuições. Então, você tem que provar essa tempo mínimo de contribuição, essa carência, e comprovar que o início da sua incapacidade ocorreu após essas contribuições e, através de laudos, exames, atestados, provar que o seu quadro não tem cura, é permanente, não tem possibilidade de melhorar, entendeu? E que você está incapacitado não só para o trabalho que você está executando, para qualquer tipo de atividade. Porque por mais que você tente fazer uma reabilitação, para outra função também você não vai conseguir fazer por causa da sua incapacidade. A sua doença interfere em realização de qualquer tipo de atividade. Esta é a grande questão. Não é só visar pensar na incapacidade para a atividade habitual, porque você pode aprender um novo ofício, ser redirecionado para uma nova atividade. Mas se para essa nova atividade que você está sendo redirecionado a fazer também a doença impede que execute, você tem direito à aposentadoria. Então, por isso que é sempre importante procurar um profissional aí que você confie, né? Para tirar essas dúvidas. Porque hoje, doutor, eu vejo assim, tantas pessoas sofrendo, doente, não está conseguindo receber nada, porque como foi deixando, e a gente tem que pensar aí
no futuro, não naquele futuro que nem a doutora diz, jogou na loteria, amanhã mudou o meu futuro. Não, é um futuro realmente que a gente não sabe o que vai acontecer. Planejar. A gente tem que planejar o nosso futuro, pensar no dia de amanhã, não viver só momentaneamente. Quem contribui para a Previdência é quem planeja como estar assegurado para esses eventos que não estão acontecendo hoje, mas que podem acontecer amanhã e que pode impedir de você continuar trabalhando naquele mesmo gás que você tinha anteriormente, mas você tem essa outra fonte de renda. Ou você não conseguir mais trabalhar e saber que pelo tempo que você pagou, você vai ter essa cobertura da Previdência Social. Obrigada, doutora. Semana que vem nós estamos aqui, né, com mais dica para você com a doutora Fernanda Mascaro no Quis a Previdência.